A gente vive momentos muito difíceis nesse momento na internet. Eu já fiz vídeos para você aqui sobre influenciadores de saúde. Eu já falei para você sobre rage bait e o cuidado que você tem que ter ao consumir conteúdo nas redes sociais hoje em dia, porque você pode estar consumindo coisa mentirosa feita por AI só para agarrar sua atenção e te irritar. Mas tem uma galera que são os influenciadores de saúde que se muitas vezes que se alinham com a ideia de serem biohackers ou human biologist expert, né? O cara que é um biólogo humano, que é um negócio que meio que não existe, mas que tem um bocado deles aí pela internet. E aí, sempre cai pra cima de mim, né? Vocês me mandam quase todo dia uns reels, né? Pelo menos uma vez por dia eu recebo um reels de algum aluno ou alguma aluna me falando assim: Mateus, você precisa desmentir isso aqui. E aí, invariavelmente, eu abro o Reel e tem um especialista, uma pessoa com um monte de seguidores, falando alguma abobrinha, assim, que tem a ver com moda, que tá num momento interessante, que tá incitando discussões e que daqui a um ano ninguém mais vai estar falando sobre nada disso. Mas nesse momento, né, você vê, se enfurece ou se confunde e aí busca o auxílio de alguém que talvez possa te ajudar a fazer sentido desse mundo insano que a gente vive nesse momento. Pois bem, normalmente quando eu recebo essas coisas, eu não trago aqui pra você porque não dá tempo, né? Não dá tempo de comentar todas as abobrinhas que existem na internet. Só que, meus amores, 2 semanas atrás, quem me mandou um negócio desse foi ninguém mais, ninguém menos do que minha mãe. Sim, Dona Cris. Dona Cris me mandou um Reels desses aí e falou assim: meu filho, o que é isso? Você precisa falar sobre isso, meu filho. Você precisa me explicar sobre isso, meu filho. E eu abri o Reels e basicamente era um influenciador, quer dizer, um perfil de um influenciador postando um vídeo de uma outra pessoa. Era um especialista num palco de um TED Talk falando algumas coisas. Então era uma pessoa, imagina eu, postando um TED Talk de uma outra pessoa. Nesse post não dava para identificar na descrição quem era a pessoa que estava palestrando, não dava para identificar por que essas ideias estavam sendo expressas, elas só são ideias um bocado controversas e que podem, né, gerar alinhamento por um lado ou dúvida por outro, que foi o caso da minha mãe. Como ela é minha mãe e eu devo a vida para ela, eu me dei o trabalho de tirar um print da tela e procurar no Google Imagens para saber, caramba, quem é esse cara que tá falando, porque eu nunca tinha visto ele na vida. Eis que aparece para mim, né? Aparece para mim a figura de ninguém mais, ninguém menos do que Gary Brecka. Gary Brecka aparece para mim, eu até então não sabia quem ele era, mas eu tinha um palpite. Olhando, né, analisando, né, o papo dele, né, o tom da conversa, eu pensei, deve ser um cara que tem uma empresa, vende suplementos, entrega algum tipo de, né, curso para você se aperfeiçoar como ser humano, alcançar todo o seu potencial. E aí, batata, eu encontrei, né, o site dele, que chama 10x Health, né, 10 vezes saúde, e entendi que realmente existia todo um argumento por detrás, né, da atuação dele, de vender basicamente algumas coisas, né. Eu fui pesquisar para saber, será que ele é médico, será que ele é pesquisador de saúde, e ele se identifica como um human biologist, né, como um biólogo humano, que é um negócio que não existe, tá? Mas, enfim, é assim que ele se autodenomina. E aí eu pensei, primeiro eu falei pra minha mãe, eu falei: mãe, não presta atenção nessa parada não, deixa pra lá, vai. E dei uma dica pra ela que eu já dei pra você várias vezes e vou repetir aqui. Se você encontrar algum conteúdo nas redes sociais que você não sabe se é reputado, se você não conhece quem tá falando, se você não sabe se dá pra confiar naquelas informações, simplesmente passa reto. Não precisa parar e manifestar sua opinião nos comentários. Se você não engajar, inclusive, é melhor. Porque o que acontece, que provavelmente vai acontecer na descrição desse vídeo, nos comentários desse vídeo, é que a internet hoje em dia ela é feita com base nessas reações enfurecidas. Muitas desses bots, ou sei lá o que são, vêm aqui nos vídeos do Vida Veda também e fazem comentários controversos. E você, que é uma pessoa de bem, né? Você por acaso esbarra no comentário e fala: mas meu, que absurdo! E você vai lá responder. Só que esses comentários, eles são feitos exatamente para te enfurecer e para engajar com você de alguma forma. Isso acontece já em muitos vídeos e muitos reels hoje em dia do Vida Veda, e eu vejo como na internet isso é muito prevalente.
as pessoas estão ganhando notoriedade, ganhando seguidores, inclusive ganhando dinheiro em cima de você, simplesmente te irritando, simplesmente te enfurecendo. Então é sobre isso que a gente vai falar no 0800 de hoje. Salve, salve família Vida Veda, Projeto 0800 do ar. Esse é o nosso 0800 episódio 1032 e eu tô vindo aqui pra você diretamente do Japão, dá pra ver? Olha aqui meu quarto japonês. Eu tô passando aqui uns dias no Japão, tô dando curso nesse exato momento em Nagano. Daqui a semana que vem na outra eu já devo estar de volta em casa na Índia direitinho, tá? Então eu descobri esse cara, o David Brecker, e eu vou trazer ele como exemplo aqui pra você. Tá? Então, o que eu acho que você deveria fazer quando você esbarra com informações na internet que você não sabe muito bem como navegar? Né? Em vez de você sair respondendo, que eu acho que você nunca deveria fazer, diga-se de passagem, ou engajando com raiva, ou repassando isso para outras pessoas, ou mandando isso para mim, falando, Matheus, você precisa falar alguma coisa, não me manda esse negócio, porque eu não tenho tempo também para ficar vendo todas as abobrinhas que existem hoje em dia nas redes sociais. Então eu tô aqui para te ensinar como é que você navega um mundo de influenciadores de saúde, de pessoas que vendem biohacking e estratégias para você, né, se tornar um super-humano ou, sei lá, milagres prometidos desde que você compre alguma coisa que custa muito dinheiro. Eu tirei um print da tela, joguei no Google Imagens, ele me mostrou quem era a pessoa e aí eu simplesmente, vou dividir minha tela com você, eu fiz isso aqui. Eu joguei o nome dele no YouTube. Gary Brecker, no YouTube. E aí eu vou no YouTube e dou uma fuxicada primeiro. O primeiro resultado que aparece é a entrevista dele no Diary of a CEO, que é um programa extremamente controverso. Se você tá na dúvida se esse programa é bom ou não é, você joga ele também na internet. Que você vai ver, tem matérias da BBC, né, falando sobre como tem muita desinformação de saúde nesse programa. Tem coisas boas também, né, mas tem muita desinformação. Eu rolei um pouquinho para baixo e vi, olha ele aqui. Esses são os Reels, um deles com certeza é o Reel que minha mãe me mandou. E que ele tá lá dando um TED Talk, né, e falando coisas. Aí tem um vídeo do Dr. Mike falando sobre How Health Gurus Tricked You, como é que os gurus de saúde te enganam. E se você for para baixo, tem o vídeo do outro Mike, que é esse o Mike Israetel, né, que é um PhD de fisiologia do exercício. E se você for mais para baixo, tem mais alguns reels do próprio Gary Brecker. E se você continuar, você vai ver que ele tem um podcast que chama Ultimate Human, o sei lá como é que traduz Ultimate. É como se você fosse o máximo do ser humano. Aí você continua mais pra baixo, tem uma entrevista dele com o Jay Shetty, que é outro cara super controverso e complicadíssimo, né? Com a reputação que tá sendo destruída aos pouquinhos. De novo, né? Entrevistas e coisas em podcast que são muito complicados, assim, né? Se você olhar do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de pessoas que estudam saúde, são médicos, têm experiência clínica e tudo mais. Nenhum desses podcasts de milhões e milhões de seguidores são podcasts feitos por médicos, feitos por profissionais de saúde sérios, que entendem efetivamente do que estão falando. Eles são influenciadores que trazem um monte de gente, pessoas que falam coisas interessantes e pessoas que falam abobrinhas. E, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, isso aqui aumenta o status da pessoa que está ali do outro lado falando. Como não tem um profissional de saúde educado, com uma base científica sólida para mediar, né, as informações que estão vindo, muitas vezes o entrevistador que está querendo só, né, trazer visualizações e patrocínios para o seu podcast, ele concorda, coça a barba e acha, uau, que coisa mais impressionante. Mas tem pessoas, como esses dois caras aqui, né? Um é um PhD em fisiologia do exercício, o Mike Israetel, que é o cara de baixo, e o outro é o Dr. Mike, que é um médico mesmo, que trabalha em hospital. E aí eu abri os vídeos desses dois caras. O primeiro dele, o Mike Israetel, é esse cara aqui. Ele é um PhD em fisiologia do esporte. E, basicamente, no vídeo dele, ele passa 23 minutos te explicando, né? O nome do vídeo é Fisiologista do Exercício destrói as dicas de saúde absurdas do Gary Brecker, né? Então, se você viu o nome, deixa eu botar um pouquinho para cima, o que está escrito aqui em inglês é exatamente isso, né? Então, cientista do exercício, né? Destrói as dicas de saúde absurdas de Gary Brecker. E ele faz exatamente isso. O Mike Israetel, ele também é um personagem mais controverso, mas do ponto de vista de ciência, de conhecimento científico, em termos de fisiologia do exercício, ele sabe bastante do que ele está falando.
E aí, por fim, eu abri o vídeo do Dr. Mike, que é um canal que tem 14 milhões de visualizações no YouTube, é um médico desses pops que tem nos Estados Unidos, que eu pessoalmente gosto bastante do conteúdo dele, porque eu acho que ele tem um equilíbrio muito honesto na maneira como ele fala sobre ciência. Ele é um médico moderno que trabalha em Nova York, se eu não me engano, mas ele é bastante ponderado quando ele traz evidências científicas. Tem vídeo dele, por exemplo, criticando a Ayurveda, o que eu acho super maravilhoso. Ciência se faz assim. Ciência se faz a pessoa colocando a opinião dela de um lado e as evidências, e o outro colocando a opinião dele do outro e evidências. Eu acho que o vídeo dele sobre a Ayurveda não é tão bom só porque a fonte de Ayurveda que ele usou não é lá muito boa. Mas a postura, né, de crítica, a postura de ter conversas abertas, a postura de questionamento contínuo, ela é, né, parte da mentalidade científica. E eu acho que, portanto, ela é saudável. O que a gente vai fazer agora é assistir esse vídeo juntos. Esse vídeo é em inglês, eu vou passar ele, vou traduzir e comentar à medida que eu tô passando. Porque eu acho que o Dr. Mike, nesse vídeo aqui, que eu vou botar na descrição no YouTube, mas ele não tem legenda em português, ele faz um argumento bastante completo em 15 minutinhos. Então eu acho que isso aqui é sensacional. Então esse é um vídeo de react ao vídeo do Dr. Mike falando do Gary Brecka, basicamente. Tudo isso aqui por causa de Dona Cris, minha mãe. Então, vamos nessa. Ele começa... Harnessing the power of psychology, the reach of social media, and the funding of private equity, the evolution of misinformation has begun. Ele coloca na tela, né, algumas personalidades que estão basicamente ganhando dinheiro disseminando desinformação científica. Né? Então ele faz uma crítica bastante forte, por exemplo, ao presidente atual dos Estados Unidos, né? E eu acho que se você estava aqui durante a pandemia, você lembra, né, o tamanho de desinformação que circulou no governo Trump, né, no primeiro governo Trump lá durante a pandemia do Covid-19. E ele mostra, por exemplo, o Dr. Oz, que é um outro que é famosíssimo, né, por vender produtos e desinformação, né, ganhar dinheiro com base em produtos e desinformação. E ele termina, obviamente, aí com Gary Brecka, que é o foco fundamental desse vídeo. Então ele está começando o vídeo alertando para o fato de que hoje você tem pessoas que espalham desinformação e que esse interesse de espalhar desinformação ele está sendo empurrado, né, promovido por causa de interesses comerciais. Essa aqui é a crítica It has fundamental. become increasingly difficult to figure out what is true versus what is a sales pitch. E aí ele diz, e eu concordo 100%, tá cada vez mais difícil no mundo que a gente vive hoje, com inteligência artificial e com essas pessoas que têm muitos seguidores, você entender o que é verdade e o que é um pitch de vendas. Quando o profissional ele está efetivamente te trazendo conhecimento bem fundamentado e quando ele está ali falando de conhecimento científico, mas na verdade ele está te vendendo uma linha de suplementos por detrás. Eu venho aqui há 8 anos falar para você tomar cuidado com esse negócio. Eu sempre falo, toma muito cuidado, ou pelo menos olha, né, com uma pitada de sal, quando vem um profissional te dizer que ele é um pesquisador de saúde e que ele, né, concluiu por meio da pesquisa dele que todo mundo tem que tomar um suplemento de curcumina, por exemplo. E olha só que maravilha, ele vende o suplemento, ele tem o suplemento de curcumina para vender para você. Então, com uma mão, ele te diz que todo mundo deveria tomar curcumina. Com a outra mão, ele te vende o suplemento de curcumina. O problema desse momento que a gente vive hoje, né, eu acho que o delicado é que essas pessoas, elas falam coisas corretas. Então, não é que eles estão falando 100% de abobrinha. Não é que eles estão vindo com uma fundamentação científica completamente equivocada. Se fosse assim, estava fácil de discernir. O problema é que eles usam jargão científico, eles usam uma linguagem que parece para quem está assistindo que eles sabem do que eles estão falando. E aí eles polvilham desinformação, quer dizer, conhecimento equivocado, e com base, né, em algumas informações boas e corretas, né, um pouco de desinformação, às vezes muita desinformação, ele prepara o terreno para vender para você uma solução, que muitas vezes é um suplemento, uma cama especial, um tapete que você liga na tomada e ele alinha os seus elétrons, alguma coisa que não tem evidência científica nenhuma moderna e também não tem evidência científica nenhuma tradicional.
Today, I want to highlight a viral example and give you some tips so you too can protect yourself from falling victim to it. Então ele fala, olha, no vídeo de hoje eu vou dar um exemplo para vocês que está viralizando, que é o exemplo do Gary Brecka, e eu vou te dizer como é que você pode fazer para não se contaminar com essas informações. The modern snake oil salesman is really just an IKA expert. E ele fala, né, o vendedor de óleo de cobra, né, que eles falam nos Estados Unidos, né, snake oil salesman, né, o vendedor que vende uma solução mágica para você, né. Isso é comparado com aquelas pessoas que antigamente iam de cidade em cidade vendendo uma cura, né, mágica e tal e tal. Então ele fala, o cara moderno desse cara que vende uma cura mágica, ele é um profissional, ele é um expert que ele chama de IKA. Né? I know everything. Né? Eu sei tudo. É o profissional que se coloca, né, na frente de uma audiência ou na frente de um público e a ideia dele é que ele vai te responder tudo que você sabe, que você queira saber, porque ele sabe de tudo e ele tem a solução para todos os problemas possíveis. E soluções muitas vezes que são expostas de uma forma que é absolutamente simplista para quem entende um pouco mais de ciência e de medicina. I coined this term during my TED Talk in Monaco just before the pandemic. Ele fez um TED Talk, né, o Dr. Mike, antes da pandemia, lá acho que 2018, 2019, e ele cunhou esse termo, né, IKA, né, que é o profissional I know everything, I know all. Of the I know all expert. There are too many of these experts out there claiming to have all of the answers when the rest of the scientific community has questions. Então, o que ele coloca, que eu acho também muito pertinente, é o fato de que a gente que estuda ciência vive sempre um embate entre, né, você que está estudando e por estar estudando de maneira comprometida, está sempre cheio de dúvidas e cheio de perguntas, você percebe quão vasto é o conhecimento humano e quão difícil é para uma ciência ou uma pessoa conseguir abarcar todo esse conhecimento versus pessoas que hoje na internet ganham público e vendem coisas para você, passando uma imagem de que a pessoa ela tem todo o conhecimento disponível e ela tem todas as soluções para todos os seus problemas. Você vem com uma dor de cabeça e ele te fala que é magnésio. Você vem com enxaqueca crônica, você vem com fibromialgia, você vem com endometriose e essa pessoa sabe te explicar em poucas linhas, né, da onde veio o problema e qual a solução que você tem que fazer. É uma simplificação, né, de um modelo absolutamente complexo que é o corpo humano e a saúde humana. Then these IKA experts flourished in what I called the gray zone. E ele diz, esses especialistas, eles na verdade tentam habitar uma parte do conhecimento científico que ele chama de zona cinzenta. É quando você tem uma lacuna de conhecimento científico que essas pessoas elas entram ali e elas ocupam esse pedaço de conhecimento científico que não está muito bem elaborado com respostas simples e soluções, né, fáceis que basta você comprar. That is when a question within the field of medicine has not yet had a complete answer by modern science. 20 years ago, Então ele fala, por exemplo, sobre, né, quando você tem uma pergunta dentro do campo da ciência médica e essa pergunta ela não tem uma resposta clara ou não tem uma resposta ainda boa ou bem desenvolvida, né, esses profissionais, esses, né, charlatões, né, eles entram ali e te oferecem uma resposta simples. Mas como a ciência está sempre evoluindo e como o nosso entendimento da realidade está sempre melhorando, tem coisas que você vê que são moda e que quando a gente entende um pouquinho melhor, a moda passa. E ele dá esse exemplo agora. We didn't really have a proven and safe medication to help patients struggling with weight loss. Companies and medical gurus pounced and tried to sell you. Então, aí ele dá o exemplo da indústria da perda de peso, né? Ele falou, 20 anos atrás a gente não tinha um entendimento tão bom assim sobre perda de peso. Então, o que acontecia, né? Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Gurus de perda de peso ganhavam dinheiro em cima de você porque eles te prometiam uma fórmula mágica. Tem muito canal aqui no YouTube, né? De gurus de perda de peso que vendem cápsulas de perda de peso. Você compra os suplementos deles e aí eles estão te prometendo que você não precisa, né, parar de comer nada do que você come, você não precisa fazer grandes esforços, você vai simplesmente perder peso, né, de maneira fácil, rápida, né, sem ter que fazer nenhum esforço. E agora o nosso conhecimento a respeito da fisiologia da perda de peso está um pouquinho mais desenvolvido. Então você vê, por exemplo, né, no mundo de hoje, uma queda muito grande
na venda desses produtos, né? Então ele fala do Hydroxycut, por exemplo, né? Number one weight loss, né? O Dr. Oz aí vendendo suplementos, um chá que faz com que você perca peso rápido, né? E aí ele brinca, né, que hoje em dia, né, o mercado de suplementos de perda de peso, e efetivamente isso está acontecendo, ele está despencando. Porque a gente já entendeu, depois de algumas décadas, que essas soluções simplistas de perda de peso, elas não funcionam. E a ciência está começando a entender um pouquinho melhor. Eu estou falando só de ciência moderna, porque esse é o argumento do Dr. Mike, mas eu concordo com o argumento dele, porque se você colocar a Ayurveda como uma ciência médica, e você colocar a Ayurveda, medicina tradicional chinesa, medicina moderna, como conhecimento que a gente tem muita coisa que é a zona cinzenta também entre essas ciências. E dentro, por exemplo, do Ayurveda, tem um monte de coisa que a gente não entende, porque é o mundo moderno, né? A pessoa me pergunta, Matheus, qual é o efeito do meu celular e do 5G na minha saúde? Eu falo, não sei, não tem essa referência nos Samhitas. Os Samhitas ayurvédicos são as diretrizes clínicas, né? São as evidências científicas que o Ayurveda traz para a roda. Assim como na ciência moderna, você tem a pirâmide, né, de evidências, e aí os estudos clínicos randomizados, duplo cego controlados pelo placebo, estão lá, né, quase no topo dessa hierarquia de evidências, e as diretrizes clínicas, né, efetivamente estão no topo, né? Você tem zonas cinzentas nos dois sistemas. E eu percebo que tem um monte de gente no Ayurveda que ocupa esse espaço aqui também. São ayurvédicos que entram como gurus de saúde porque pegam zonas cinzentas do conhecimento da medicina moderna e do Ayurveda, dizem que são, né, pesquisadores de Ayurveda ou pesquisadores de nutrição e acabam te vendendo alguma coisa. À medida que esse conhecimento ele vai ficando mais sedimentado, melhor elaborado, principalmente dentro da perspectiva integrativa, que é o que a gente busca aqui no Vida Veda, você vê que essas pessoas, elas perdem gás. Elas perdem gás, não conseguem mais ter argumentos para vender os seus produtos, a não ser para pessoas que hoje em dia a internet está fazendo isso, são absolutamente mal informadas. Então, você não é bem informado, vem um doido, tenta te vender um troço, você vai lá e compra o suplemento dele, e aí o resto, né, é história. Não tem para quem reclamar. Struggle. At the start of the pandemic, we had no answers for COVID. Aí ele faz a comparação do Covid, né? No início da pandemia, quando o Covid começou, ninguém sabia o que era o vírus. Então, você teve um monte de gurus de saúde vindo trazer remédios que não são eficazes para tratamento de Covid, e o Dr. Oz de novo aparece aí, e uma série de outros loucos apareceram, e você lembra desses doidos, né? Até hoje eles estão aí, diga-se de passagem, e hoje em dia a ciência já entendeu um pouquinho melhor. Esse é o Alex Jones, que é outro louco, vendendo uma solução para o Covid. Na verdade, o Alex Jones, que já foi, enfim, condenado, né, pela justiça dos Estados Unidos, entrou num sistema de falência, inclusive, porque ele teve que vender tudo para pagar, né, os processos que ele tomou nas costas, porque ele vendia soluções genéricas, é um cara que não é profissional de saúde, não trata pacientes, não tem experiência clínica e simplesmente, porque é fácil hoje em dia na internet, ele vendia e vende ainda soluções simplórias e genéricas, e uma delas era uma solução que ele defendia que matava todos os vírus, todo e qualquer vírus. E ele, de novo, mais um que tem uma linha de suplementos. O Alex Jones era famoso por ter uma linha de suplementos para virilidade, tem lá o suplemento que mata o vírus, enfim, né, você já entendeu. É mais ou menos esse problema que a gente está vivendo no mundo hoje em dia, né, com esses pseudo-gurus que não tem base de saúde, não tem experiência clínica, e eles te vendem o que eles quiserem. E aí hoje em dia tem, por exemplo, um Paxlovid, né, que é um remédio já um pouquinho melhor estudado, por exemplo, para o tratamento de Covid, né? Isso é um exemplo que o Dr. Mike está dando aí. Suddenly, no more gurus promising miracles. E aí, no momento que o guru ele entra para prometer um milagre numa parte da ciência que está meio cinzenta, e a ciência ela evolui, o nosso entendimento a respeito daquele campo avança, né, a zona não fica mais cinzenta. E aí a pessoa some. Então você pode ver, se você tiver tempo de exposição suficiente a essas modas da medicina, você aos poucos vai vendo a moda. Ela surge, depois de um ano você fala assim, cadê aquela moda que ia curar tudo, que ia ser a solução dos problemas? Acabou, já não está mais aí. A gente testou e viu que não funciona, ou simplesmente a ciência, né, expandiu o conhecimento dela e aí
ficou claro que aquilo ali não era uma alternativa viável. Miracle cures. These are just two examples of modern science Ele making está dando só 2 exemplos da ciência moderna, né, que é a parte de especialidade dele. legitimate progress in these gray zones and putting pressure on the snake oil salesmen to up their game. Bring it on! They've seen the gray zone is only successful until science catches up. So Então o argumento dele é esse, né? A zona cinzenta só é possível de ser abusada enquanto que a gente não tem uma explicação sólida e científica. No momento que a ciência ela consegue entender aquilo ali e explicar melhor, né? A zona cinzenta para de ser cinzenta. they've begun to focus on an area where science really can catch up. E aí ele coloca o problema de verdade que vai orientar o resto do vídeo dele, né? Agora, os gurus de ciência, né, esses gurus de saúde, eles encontraram uma área da ciência que não tem como a medicina tapar completamente a zona cinzenta, que é o que está muito na moda. Eu já fiz um monte de vídeos aqui falando desse negócio para você, inclusive criticando, né, alguns livros e especialistas ou pseudo-especialistas que falam sobre Aging. longevidade. Anti-aging is really just Longevidade e a moda que a gente tem agora do anti-aging, né? De você ter soluções que são contra o envelhecimento, o anti-envelhecimento. E ele critica o termo anti-envelhecimento como sendo um termo simplesmente marqueteiro. Ele é usado para te vender soluções para o envelhecimento. E eu gosto da crítica do Dr. Mike aqui porque ele bota um ponto que é muito importante. Vamos lá. a BS marketing term. Aging is not a disease. Esse é o ponto, né? Ele fala, envelhecer não é uma doença. É isso que a gente fala muito aqui. Não tem como você fazer anti-envelhecimento, porque o envelhecimento ele não é um problema. Você tem um envelhecimento que pode ser saudável, vou botar ele rodando e vou falando em cima. Você pode envelhecer mal ou pode envelhecer bem, mas não tem como prevenir o envelhecimento. Você não tem como parar de envelhecer. O Ayurveda é uma dessas ciências que propõe uma série de soluções para você envelhecer melhor. A gente quer ter longevidade com saúde, o máximo de vida possível com o máximo de saúde possível. Mas você não está indo contra o envelhecimento, porque efetivamente isso não é possível, né? A gente tem um span de vida, uma duração de tempo de vida, e não tem muito o que fazer agora. Vão ter gurus de saúde da internet que vão te vender uma solução, e ele brinca, né? Por 5 pagamentos de R$19,99. Aí ele critica o Brian Johnson, que tá talvez seja um dos biohackers mais famosos do mundo hoje em dia. E ele argumenta efetivamente, eu já estudei muito o Brian Johnson, ele argumenta efetivamente que ele está reduzindo a idade biológica dele, né? E ele está tomando porrada de todos os lados, porque a gente não tem um marcador claro que possa defender que o cara efetivamente está indo contra o decorrer do tempo. Already to an 18-year-old. But that anti-aging market share was not enough for them. So they decided to target our worst weak spot. Aí ele diz, mas esse mercado de anti-envelhecimento, anti-aging, não era suficiente para esses charlatões. Então eles decidiram expandir as atividades deles para outro mercado. The entire healthcare system. Todo o sistema de saúde moderno. Dr. Butterfingers killed Michael Jackson. After E that, aí I ele was dá like, alguns "Oh, no, no, no." exemplos de pessoas, né, de influenciadores que vêm criticar de maneira generalizada o sistema de saúde moderno. E é óbvio que é um sistema que tem uma série de problemas que tem que ser melhorados, mas é um sistema que efetivamente salva milhões e milhões de vidas. Eu falo isso o tempo inteiro para vocês porque eu sou um grande defensor e entusiasta do Sistema Único de Saúde brasileiro, né? O SUS é um fenômeno num país de mais de 200 milhões de pessoas que precisam de atendimento. A maioria das pessoas que eu vejo por aí criticando o SUS à torto e à direito são pessoas que não são usuárias do sistema. Né? São pessoas que não sabem o quanto esse sistema salva a vida de seres humanos, né? E falar que é um sistema que ele é melhor ele existir do que ele não existir, não é dizer que ele é perfeito. Só que hoje em dia a gente está com pouca nuance, né, nos discursos aí da internet. Então, ou você é totalmente a favor, ou você é totalmente contra uma coisa. E aí tá na moda, hoje em dia, dar porrada nos sistemas de saúde, no sistema de saúde de forma geral, ou então até na medicina, né? Eu sou um defensor, né, da medicina moderna, da medicina ayurvédica e de tudo que pode ajudar os seres humanos a se sentirem melhor e terem vidas mais saudáveis e mais felizes. Mas isso não significa que eu não tô ligado
nos vieses horrorosos que o sistema de saúde moderno tem, que a pressão da Big Pharma, né, as farmacêuticas, elas têm, que tem médicos realmente que têm muitos vieses e tem problemas de todos os lados, do Ayurveda também e da medicina moderna também. Tá? Então, você tem essas pessoas se voltando contra o sistema de medicina e aí desconfiando, né, gerando desconfiança e vendendo desconfiança nos profissionais e botam dentro do mesmo saco todos. Tem profissionais que são ruins, sem dúvida nenhuma, mas tem profissionais que estão fazendo um trabalho muito bom. Só que eles todos entram dentro do mesmo saco, que é um saco que a gente olha para ele e tem descrença, né, e fala, olha, eu não sei se isso aí funciona. E aí, o vendedor de óleo de óleo de cobra, né, como eles falam nos Estados Unidos, ali ele floresce. Porque da desconfiança que as pessoas têm com o sistema de medicina, né, tanto moderno quanto qualquer outro, elas se abrem, por exemplo, para comprar soluções simplificadas por R$19,90, 5 parcelas de R$19,90. Eles, né, falam, e esses gurus falam, que tem um jeito que é muito melhor, é muito mais rápido, é muito mais simples, é um sistema que é personalizado. Dentro da medicina moderna isso é um grande problema. E eles dizem que eles têm mais conhecimento do que os cientistas e do que médicos que passam a vida inteira estudando e efetivamente no campo de batalha tratando as pessoas. Eu assino embaixo desse argumento porque eu defendo a mesma coisa, eu falo a mesma coisa. Né? Eu sou médico, sou formado em medicina com especialidade em Ayurveda lá na Índia, estou lá fazendo meu mestrado e residência clínica, trabalho num hospital público, vejo o público, atendo pacientes todo santo dia da minha vida. E eu vejo como é fácil para algumas pessoas, sem nenhuma experiência clínica, sem nenhum conhecimento de ciência, nem moderna, nem nutrição, nem Ayurveda, sentarem no pau, né? E não saberem, na verdade, como é que trata nada, mas é fácil criticar. Ainda mais hoje em dia que a gente vê conteúdos de TikTok que duram 30 segundos. É muito fácil você meter o pau e oferecer uma solução simplificada. Parece que esses gurus de saúde, eles conhecem algum segredo que os médicos e os cientistas não conhecem. Ou, né, o que eles estão escondendo efetivamente de você, o que eles estão mentindo efetivamente para você, principalmente nas redes sociais. E aí o Dr. Mike tem umas séries aí que ele fica vendo, né, os vídeos e criticando, né, e questionando. Ele ainda não entrou exatamente no David Brecka, mas ele está começando, né? Então ele puxa a atenção, por exemplo, para o Dana White, é o dono do UFC, que é a maior, talvez, empresa de luta, né, do mundo hoje em dia. Tô chutando que seja, mas imagino que seja talvez atrás do WWE, né? E esse cara foi o responsável, assim, o maior responsável pela ascensão do Gary Brecka. Porque esse cara, o Dana White, ele é um influenciador, basicamente, é uma pessoa, não é médico, não é cientista, ele só é famoso, e ele argumentou que ele foi curado de uma série de problemas, né, problemas sérios de saúde, pelo Gary Brecka. Então aqui tá um vídeo, né, do Dana White, o cara do UFC, né, atribuindo ao Gary Brecka uma mudança completa na saúde dele, em 5 meses. Né? Ele fala, em 5 meses, esse cara aqui, ele mudou a minha saúde totalmente. Aí tá ali o Gary Brecka com a camisa dele, 10X Health, né, que é o nome da empresa dele de suplementos. Suplementos e outras cositas más, né? Então, ele, inclusive, né, traz as evidências, né, que ele fala, olha, tá vendo? As pessoas pediram para eu divulgar os meus exames de sangue, e aí a gente veio aqui divulgar os meus exames de sangue, né, para justificar o quanto a minha saúde efetivamente foi transformada graças ao Gary. A gente fez meu exame de sangue ontem e agora a gente vai mostrar. Então, ele olhando para o meu sangue, ele conseguiu ver que eu estava à beira de um ataque cardíaco. E aí, em 5 meses, né, o colesterol dele, não, os triglicérides dele diminuíram de 764 para 143. O que é maravilhoso, você percebe? Foi o que eu falei no início do vídeo, o Dr. Mike também fala. O grande problema disso aqui é que são algumas verdades, ou às vezes muitas verdades, polvilhadas de desinformação. E isso tira a gente completamente do eixo. Se você não é muito afiado de ciência e de medicina, é muito fácil olhar para um negócio dele e não saber o que você vai ver isso, você não sabe o que você está vendo. Tá escrito ali antes 764, depois 143. Você fala, meu Deus, esse cara realmente faz milagre. E da maneira como eles estão te vendendo essa notícia, parece efetivamente que ele tirou o cara de uma fogueira, que ele estava morrendo.
A gente, por exemplo, que estuda medicina, a gente que está acostumado a ver exame de sangue, a gente sabe, 764 realmente é um problema. Mas não vale esse estardalhaço todo. Eu acho que o Dr. Mike fala sobre isso um pouquinho. A grande questão que ele está falando aqui não é que ele tem algum ceticismo a respeito da melhora de saúde do Dana White, né, do cara do UFC. Ele sabe que o Dana White melhorou de saúde, a gente louva isso. Que bom que o Gary Brecka ajudou o Dana White a melhorar de saúde. Ninguém está questionando que isso é uma boa coisa. Você pegar uma pessoa e melhorar o estilo de vida, a alimentação dela, seja lá o que for, para ele melhorar de saúde em 5 meses, é muito incrível. Eu já fiz isso com um monte de pacientes, sem vender nenhum suplemento para eles, diga-se de passagem. O problema, né, que ele coloca aqui, o Mike, é o fato de que são feitas muitas promessas e muito alarde no processo de informar as pessoas sobre essa questão dos triglicéridos estarem muito altos. Porque, assim, medicina é um tédio, não é um divertido, entretenimento puro falar sobre melhora nos triglicéridos. Da maneira como eles fazem, é tão bem marketado que você pensa, uau, isso aí é uma revolução. Quando não é ciência básica. Todo mundo quer celebrar o fato de que o Dana White na esquerda aqui, né, tava com sobrepeso, doente e tudo mais, e aqui na direita, de repente tá chegando no peso ideal dele, tá forte, tá fazendo atividade física, tá comendo mais saudável. Isso aqui é louvável. Isso aqui não é o problema, percebe? Isso aqui, inclusive, tem evidências científicas que defendem, né? Evidências ayurvédicas, evidências da medicina moderna. Or when miracle cures are given credit. E aí o que ele está criticando, né, é que o problema dele é quando você usa, né, como eu já falei, né, evidências que são boas, ou então informações que são corretas, mas você polvilha elas com desinformação, como por exemplo uma promessa de uma cura milagrosa ou uma promessa de um processo simplista para uma condição que é muito mais complexa. Ele vai dar exemplos que são interessantes. That's when the naysayers come in. I will never go to a doctor ever again. Aí o Dana White, ele, né, fica, né, rola um viral dele dizendo: eu nunca mais vou a um médico, porque eu me tratei com o Gary Brecka e a minha saúde melhorou. Então eu me recuso a ir no médico. E aí ele bota fogo em todo o sistema de medicina, que é um salvador de pessoas. Aí você tá assistindo isso aqui, aí você pensa, pô, eu vou me tratar só com os gurus da internet, então. E o problema é, alguma hora o bicho vai pegar e você vai precisar do sistema de saúde. E aí essa pessoa não é a pessoa que vai estar ali segurando na tua mão. And about my general health. All they want to do is put you on pills. This guy will change your life. Some of your E aí ele fala, né, eu nunca mais vou num médico, esse cara aqui é que vai mudar a sua vida, né, apontando pro Gary Brecka. Não é à toa que ele ficou famoso como ele tá agora. favorite actors, some of the most powerful, richest people in the world are all now doing this with Gary. E ele fala, tá vendo, pessoas, né, atores mais famosos, pessoas milionárias, todas agora estão passando pelo processo do Gary Brecka. Então é para te dar uma validação, né, inclusive social, né, dizer assim, olha, tá vendo, essas pessoas ricas e famosas, elas tratam com ele. E é interessante você pensar, né, como isso é sacana por um lado. Porque o cara tá trazendo evidências de que a saúde dele melhorou, ele tá trazendo uma argumentação que talvez seja muito positiva. Você deveria melhorar a sua alimentação, você deveria fazer atividade física, você deveria cuidar da sua saúde. Isso todos são informações muito boas. A gente quer isso no mundo. Mas, no meio do caminho, ele precisa destruir todo o sistema de saúde, muitas vezes saúde pública, e de dizer pra você, olha, todo mundo que é famoso, que é milionário, trata com esse cara. Então, assim, você deveria tratar com ele também. O que... Now, I have to be honest here, because I'm pretty skeptical when a doctor uses a celebrity endorsement to build their branding. E aí o Dr. Mike tá falando, né? Ele tem um ceticismo muito grande quando médicos crescem, né, com base em assinatura de pessoas famosas, né? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada quando uma pessoa, né, que famosa ou não famosa, ela recebe um tratamento, ela tá feliz com o tratamento e ela elogia o tratamento? É claro que não. Não tem nada inerentemente errado com o fato de que uma pessoa ser famosa
e ela recebeu um tratamento e ela tá lá defendendo aquele tratamento. Isso não é necessariamente ruim, mas quando a pessoa, quando um médico, né, ele cresce com base nesse tipo de endorsement, né, que eles chamam, né, com base nesse tipo de respaldo, né, o Dr. Mike tava falando, eu fico um pouquinho cético, eu tenho cuidado. E aí ele pergunta, quem é esse Dr. Gary Brecka, né? E aí ele descobre que o Gary Brecka nem é médico. Ele se autodenomina um human biologist, um biólogo humano, que eu já falei desde o início que não existe, né? Ninguém sabe o que isso significa. Quando você vai ver, né, a formação dele de base, você vê que ele é formado em biologia. E tem um degree in Human Biology, né? Então, quer dizer, o cara estudou biologia e dentro da biologia ele olhou para a biologia do corpo humano. Ele não é médico, ele não vê pacientes. Ele nem pode chamar o Dana White de paciente, porque ele não é médico. O Dr. Mike vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então eu não vou antecipar, mas tem uma diferença. Eu, sendo médico, trabalhando no hospital, quando eu falo alguma coisa pra você, primeiro que tem um tipo de respaldo diferente atrás de mim, e segundo, tem um tipo de responsabilização diferente na minha frente. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, isso tudo tem que estar muito bem respaldado, porque podem ter consequências negativas pra minha carreira, inclusive, de eu estar falando o que eu tô falando, entendeu? Então, se eu tô fazendo um argumento aqui de vendendo um óleo de cobra para você, eu tenho realmente uma carreira que está baseada em cima disso. Eu posso perder minha licença, por exemplo. Então, um médico nos Estados Unidos, um médico no Brasil que tem um CRM, por exemplo, ele pode ser punido pelo Conselho Regional de Medicina por ele estar divulgando informações que não são cientificamente validadas. Então é muito mais fácil para uma pessoa que é um biólogo, né, e que se autodenomina um guru desses aí de saúde e bem-estar, ele evite falar que você deveria se alimentar de um determinado jeito ou tomar tal suplemento, porque ele não tem ali o registro dele que pode ser usado para puni-lo de alguma forma. Esse é o argumento do Dr. Mike. Viral on TikTok. Let's take a look. E aí ele agora vai analisar uns TikToks, né? Que é aí que as pessoas se embolam hoje em dia, com essas redes sociais bizarras, né? They said, yeah. And I go, wow, what's the life-threatening alert? They said triglycerides are almost... E aí ele tava falando que o Dana White, o cara do UFC, foi até ele e falou pra ele, olha, ou alguém falou pra ele, olha, ele tá com triglicérides que estão na casa dos 800, né? Tá quase em 800. 800. Now, triglycerides are a measure of blood fat. Okay, it shouldn't be above 149. E aí ele fala corretamente que os triglicérides são uma medida de lipídios, né, na sua corrente sanguínea e que o ideal é eles não estarem acima de 149. That so far is very accurate. 800 E aí o Dr. Mike, ele corrobora da maneira como eu fiz também que tá correta, essa informação tá correta. Os triglicérides têm que estar até 150 mais ou menos e, né, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos, se eles estiverem entre 150 e 1000 mais ou menos, é para você tomar cuidado. This is cataclysmic level in the blood. E aí vem um especially problema, in- você vê? Ele estava indo bem, ele estava falando coisas que têm um fundamento científico bom, mas aí chega num ponto que ele usa a palavra cataclísmico. Ele fala, olha, se os seus triglicéridos estiverem entre 300 e 400, eles estão num nível cataclísmico. E assim, cataclísmico não é uma palavra adequada para triglicéridos na casa dos 300 e 400. Você pode falar isso se você é uma pessoa que não tem experiência clínica, não lida com exame de sangue. A palavra cataclísmico é muito forte. A gente vê pacientes com triglicéridos na casa dos milhares e ainda assim a pessoa não vai capotar e morrer, entendeu? E aí você vê o Dr. Mike ficando cada vez mais agitado. high number and usually runs in line with someone who has perhaps pre-diabetes or diabetes. E aí ele explica um pouquinho melhor, né? Tipo, olha, se você tem os triglicéridos na casa dos 768, quase 800, esses números são elevados sim, eles são preocupantes sim, mas eles podem ter alinhados com outras doenças de base, como por exemplo, diabetes, né? Ele fala da pré-diabetes e da diabetes. They're consuming a lot of simple carbohydrates. Se eles estão consumindo alimentos muito ricos em carboidratos simples, né? Açúcar ou ultraprocessados. In excess, not just a small amount of E them. não só um pouquinho disso, mas consumindo esses carboidratos ultraprocessados em excesso. They're living an unhealthy lifestyle, maybe not exercising. Se eles vivem uma vida que é meio insalubre, não fazem atividade física, aí essas pessoas podem ter o triglicéride alto. He said, hey, Dana wants to know if his life expectancy's in. E a...
Olha a cara do Dr. Mike. Deixa eu contextualizar pra você. O Gary Brecka, ele ficou famoso porque ele trabalhava com seguro de vida. Olha só. Ele trabalhava com seguro de vida na parte que eles têm. Tem uma ciência no seguro de vida para determinar a expectativa de vida das pessoas. Né? Eu não sei se você sabe disso, mas em vários países do mundo, dependendo do seu estilo de vida, você paga menos seguro de vida. Se você comprova, por exemplo, que você tem uma dieta saudável, você faz atividade física, você tem uma vida saudável, o seu custo de seguro de saúde, seguro de vida, ele pode ser menor, dependendo do país que você mora. Acho que no Brasil não é assim. Se a pessoa tem muitos riscos de saúde, ela fuma, não faz atividade física, come um monte de ultraprocessado, ela tem um risco maior de ficar doente. Então eles cobram um premium. O Gary Brecka, ele trabalhava com isso, com esses cálculos de expectativa de vida atrelados a seguro de vida. E ele ficou famoso muito em cima desse argumento. Essa é a historinha que ele conta. O argumento dele é que ele sempre estudou expectativa de vida. Mas ele fala de uma forma como se ele soubesse o segredo para calcular a expectativa de vida exata da pessoa. Então o Dana White deve ter feito um dos exames, ele vende esses exames, óbvio. Ele vende na 10x Health exames para cálculo de expectativa de vida com base na sua genômica, né? Que é uma área super complicada, né, atualmente, que está vendendo bastante, também já pesquisei um bocado esse negócio, e é uma área bastante conflitante, bastante, enfim, polêmica para o mundo hoje em dia. E aí você vê a carinha do Dr. Mike, vamos ouvir ele. The idea of having a life expectancy is incredible. Look, I know that Gary worked for a life insurance company and... Então, o Gary, ele é advogado como sendo um expert em modelagem de mortalidade, né? E, obviamente, o Dr. Mike, que é um médico moderno, ele tá aqui, coitado, arrancando seus cabelos, pensando, olha, essa ideia de que você tem como predizer a expectativa de vida da pessoa com base na genética e epigenética dela é insana. Eu já dei aulas para vocês, né, sobre os relógios epigenéticos, né? Já falamos um bocado de vários tipos de relógios epigenéticos. Eu tenho um módulo inteiro, inclusive, dentro da nossa formação, que ensina basicamente sobre isso, né? Sobre a perspectiva da ciência moderna a respeito da longevidade. Mas esses relógios epigenéticos, eles são uma fotografia do momento que você está vivendo agora. E esse é o ponto que, entre outros, né? Mas esse é um ponto que vale a pena você contemplar. Vou deixar rolando aqui enquanto eu explico isso para você. O fato de que você tira uma foto da pessoa, uma foto epigenética da pessoa, e aquilo ali demonstra uma tendência que ela está vivendo naquele momento. Mas isso não significa que ela vai evoluir dessa mesma... O Dr. Mike completamente desolado, né? A ideia de que eu tiro uma foto da minha epigenética agora e diz assim, olha, Matheus, do jeito que você tá com cara de que você tá indo mais rápido em direção à cova. E eu digo pra pessoa, olha, você vai viver 54 anos de idade. E você não sabe se eu vou mudar meu estilo de vida, mudar minha alimentação, estudar medicina do estilo de vida, do lado moderno, estudar Ayurveda, por exemplo, e tentar melhorar a minha saúde. Você não tem como dizer, com base na minha vida hoje, o que eu vou fazer daqui para o futuro. Então não tem como você pré-determinar a expectativa de vida de uma pessoa. E o Gary Brecka, ele meio que vende essa parada. E aí o Dr. Mike tá lá botando essa nuance, né? Não tem como, né? Porque a saúde humana é um estado em desenvolvimento contínuo. Ela tá o tempo inteiro mudando, dependendo do que você efetivamente faz na sua saúde. Tá? Você consegue, né, ter uma estimativa de como é que está a sua saúde hoje em dia com base em exames de DNA, né, genômica e tal, mas você não consegue prever isso de maneira completamente correta. Ele dá até o exemplo da doença cardiovascular que tem uma base aterosclerótica, né? Então, se você pensar, por exemplo, você pega um ser humano e ele tem colesterol muito alto, as artérias estão todas tapadas, né, com placa aterosclerótica, você consegue prever que a pessoa tem um risco aumentado, por exemplo, de ter, né, uma doença cardiovascular. Isso é verdade, isso faz parte da medicina. Lembra o que a gente falou no início dessa aula, né? Você tem informações boas, mas elas são polvilhadas de desinformação. Isso que é confuso pra caramba. Porque a gente gostaria de simplesmente dizer que ele tá totalmente errado, mas ele não tá totalmente errado. Ele tá certo o suficiente para te confundir. E essa é a dificuldade do mundo de hoje. Why it's a gimmick. So if you or someone that you know suffers from headaches, migraines, muscle soreness, or brain fog...
Muito bom. Aí ele tá mostrando um outro TikTok do Gary Brecka e o Gary Brecka fala: olha, se você conhece alguém que tá sofrendo de dor de cabeça, enxaqueca, dor muscular ou nuvem mental, névoa mental, aí ele vai te solucionar, ele vai te gerar uma solução aqui pra você. Those are a lot of symptoms. Aí o Dr. Mike, ele fala: calma aí, ele acabou de listar muitos sintomas diferentes. The leading causes of brain fog and leading causes of migraines, believe it or not, And muscle is soreness. deficiency in sodium in your water. Now, I'm not talking about A cara do Dr. Mike. E aí o Gary Brecka, ele fala: olha, acredite ou não acredite, mas o maior motivo pelo qual as pessoas têm dor de cabeça, têm enxaqueca crônica, têm dor muscular e têm névoa mental é a falta de sódio na sua dieta. E aí, obviamente, o Dr. Mike ele fica desolado porque ele fala: como assim falta de sal, meu irmão? iodized table salt. I'm talking about pink Himalayan sea salt. E aí o Gary Brecka fala: e eu não estou falando sobre sal iodado, desse que você encontra por aí. Eu estou falando de sal rosa do Himalaia. Aí mexeu com a minha parte, né? Com certeza aqui. E óbvio que eu concordo com a reação do Dr. Mike. Ele fala: caraca, a solução, olha que loucura. E é isso aqui, é sobre isso que a gente está falando. Olha que loucura. A solução para dor de cabeça, a solução para enxaqueca, a solução para dor muscular, a solução para névoa mental é falta de eficiência de sal rosa do Himalaia na sua dieta. E aí, obviamente, que o Dr. Mike vai enlouquecer agora. Oh man, I hate to laugh, but this is the difference with someone who has a license versus someone who doesn't. Ele fala: essa é a diferença de uma pessoa que tem um registro médico e uma pessoa que não tem. O médico, como o Dr. Mike é registrado nos Estados Unidos, ele não pode sair falando para as pessoas uma abobrinha desse naipe. Go and tell people that their migraines are caused by low salt. Você não pode falar para as pessoas que a enxaqueca delas é causada por deficiência de sal rosa do Himalaia. When you have absolutely no evidence. Quando você não tem nenhuma evidência de que isso é verdade, você não sabe quem é o paciente. Esse paciente ele pode ter enxaqueca e ele pode estar comendo um monte de McDonald's, está com excesso de sódio, por exemplo, na corrente sanguínea dele. Look at the list of things that causes headaches. Aí ele bota aqui do lado uma lista, ele fala: olha a lista de coisas que gera dor de cabeça. Dieta ruim, estresse, tensão muscular, falta de atividade física, um sistema nervoso ativado, artérias inflamadas, artérias que levam para o cérebro inflamadas, inflamação nos ouvidos, no nariz e essas inflamações na cabeça, que eu estou me especializando nisso, inclusive na Índia agora, problemas oftalmológicos, que eu também estou dando a minha especialidade agora no mestrado e na residência. E é verdade, eu vejo pacientes na clínica oftalmológica quase todo dia que vem com apresentação básica dor de cabeça. E aí você vai entender a dor de cabeça da pessoa é porque ela é míope e não usa óculos. E ela tá forçando muito, por exemplo, para enxergar e não enxerga direito. E isso tem como consequência dor de cabeça. E aí vem o Gary Brecka e fala: não, dor de cabeça, na verdade, você poderia resolver simples, facilmente, com sal rosa do Himalaia. How in the world has he come to the deduction that it's because we're low in sodium? E aí ele fala: como é que ele chegou nessa... Porque ele é educado, né, pra caramba. Ele fala: como é que ele chegou nessa conclusão de que a pessoa tá com dor de cabeça por causa de uma baixa de sódio? That we are experiencing headaches. Are there people who are low in sodium that develop migraines? E aí ele fala: tem pessoas que estão com baixa de sódio e tem dor de cabeça por causa disso? E tem dor muscular por causa disso? Tem, com certeza tem. E esse é que é o problema. Esse é que é o problema dessa fala. Que realmente tem algumas das pessoas, de cada 10 vai ter alguma, que vai ter o problema de sódio sim. Só que você virar e generalizar todas as dores de cabeça, enxaquecas, dor muscular e névoa mental e falar que a solução é simples como botar mais sal na sua água. E ele fala: isso é completamente desconectado do papel que um médico ele deveria ter. E eu concordo, seja um médico moderno, seja um médico ayurvédico, não faz diferença, né? A nossa responsabilidade, ela não deixa a gente falar uma abobrinha dessas. A few times a week or a few times a month with a dull headache, very likely it's your sodium content. Aí ele fala, né? Se você acorda no meio da noite com uma dorzinha de cabeça, a chance maior é que seja falta de sódio
no seu corpo. E aí o Dr. Mike fica enlouquecido. Ele fala, como, meu irmão? How Como? can it be very likely? Como é que você pode falar que tem alta probabilidade disso ser verdade, entendeu? Uma pessoa com perspectiva minimamente científica, ela nunca faria uma observação tão absoluta, né? Tem uma grande probabilidade de ser o sódio. When I look at my patients, they overconsume sodium. E aí ele fala o que eu acabei de falar e que é verdade na minha clínica também. Ele diz, olha, quando eu vejo pacientes, a maioria dos meus pacientes consome sódio demais da conta, na verdade. So much so that it causes increases in blood pressure leading to hypertension. Tanto as pessoas comem muito sal que hoje em dia tem muitos casos que são casos de hipertensão, basicamente, por causa do aumento, né, enfim, você come muito sal, aumenta o volume e você tem casos de hipertensão, né? E essa hipertensão, ela é um problema que pode até levar, inclusive, a pessoa a ter dor de cabeça. Putting patients on a DASH diet, which is a low sodium diet. E aí ele fala, olha, tem dietas como a dieta DASH, que é uma dieta de baixo sódio, elas ajudam a regularizar, por exemplo, a pressão sanguínea e inclusive podem melhorar a dor de cabeça da pessoa. E aí ele critica, né? Ele fala, se a pessoa faz um desserviço, ela dá uma ideia equivocada, como o Gary Brecka tá dando agora, ela provavelmente não vê pacientes no dia a dia. Aí eu tô tapando a cara do Gary Brecka, acabei de me dar conta disso. Deixa eu me botar aqui no meio entre eles. Pronto. Então a pessoa para falar um negócio desse, ela tem que ter nenhum compromisso com experiência clínica e Frankly, ciência. is dangerous advice. Ele fala, isso aí é um conselho que ele é perigoso. Diagnosing a patient individually, you might be able to give advice like this. And I say might. But if you're Ele fala, se você está diagnosticando um paciente individualmente, talvez você possa dar um conselho para ele consumir sal rosa do Himalaia, mas esse conselho tem que ser dirigido para um paciente específico que foi observado e você concluiu isso. Você não pode falar isso dessa forma generalizada na internet. Porque é isso, vai que a pessoa que está assistindo o vídeo, ela parte do princípio que ela tem que tomar mais sal, ela toma mais sal e isso gera um problema para ela, né? Você é irresponsável da importância do conselho que você está dando para a população de forma geral. Anxiety really exists, but That's true. Anxiety and depression do exist. Aí o Gary Brecka fala, ansiedade existe, depressão existe. E aí o Dr. Mike concorda. if you actually look at how we define these conditions, take depression, for example, we define depression as an inadequate supply of serotonin. No. E aí o Dr. Mike ele vai corrigindo o Gary Brecka, porque o Gary Brecka ele fala, como é que a gente define, né, depressão? Depressão é quando você tem uma baixa de serotonina no corpo. E o Dr. Mike fala, não, isso não é verdade. Esse era o modelo que a gente seguia antigamente. A gente achava que baixa de serotonina podia ser responsável por depressão, sim, mas esse era um modelo que já está ultrapassado. Ela pode fazer parte do processo, mas a gente sabe hoje em dia que depressão é um fenômeno multifatorial na medicina moderna. Então, quando o Gary Brecka dá uma solução, de novo, simplista para o problema, que obviamente vai levar ele a uma conclusão óbvia, que é a pessoa deveria, né, tomar uma droga que é inibidora de reuptake de serotonina, que é a conclusão que ele chega. E adivinha quem é que vende, né? Então, enfim. Então, o grande problema aqui, né, o Dr. Mike, ele fala, é muito mais complexo, só que ele está falando uma série de coisas que são verdadeiras e ele adiciona uma camada de impropriedade, né, científica e médica. E isso acaba gerando um monte de confusão para você, né? A verdade é que a pessoa mal entende como é que funcionam, né, essas drogas que fazem essa inibição do reuptake de serotonina, né? Não deixam o seu neurônio ele puxar a serotonina e ela fica ali no espaço entre, né, um neurônio e o outro. E ele explica, né, o Gary Brecka explica como isso funciona, como esse mecanismo funciona, né, de maneira equivocada. E aí o Dr. Mike fica lá corrigindo ele, né, basicamente. Aí ele puxa um artigo científico e explica, né, como é que funciona a atividade da serotonina. E o Gary Brecka, ele vai lá e, de novo, dá uma solução simplista para um problema que é complexo. Ele dá a definição errada do que acontece, né, quando você toma um SSRI, e o Dr. Mike vai lá e ele explica direitinho, bota um gráfico na tela. Mas é isso, né? Existe uma crítica aí que é importante do Dr. Mike em relação a isso. Vamos lá para mais um. You're not hungry? Yeah.
is probably because your blood sugar is very, very low. You have Aí o Gary Brecka é um outro exemplo, né, de atuação dele aí. Ele fala, né, se você acorda de manhã e você não tá com fome, isso é porque você tá com o açúcar no sangue, a glicose no sangue muito, muito baixa. very good blood sugar regulation. It's true that if blood sugar is poorly regulated, like if you're diabetic, your appetite can get thrown off and you could be E aí ele fala, ó, é verdade, isso que ele tá falando não é errado. Se você é uma pessoa que tem sua glicose no sangue muito baixa, né? E se você, por exemplo, tem diabetes ou tem alguma outra condição de saúde, isso pode realmente bagunçar com a sua percepção de fome, né? Você pode sentir fome de maneira mais frequente. hungry more often. You wake up in the morning, you're fasted, you don't feel like eating, your blood sugar continues to trend down. Okay. You eat late in the morning or early in the afternoon, and it skyrockets, right? This is why you have an energy slump between 2 and 4 in the afternoon. E aí ele tá tentando explicar por que entre 2 e 4 da tarde você tem uma queda de energia. E ele tá atribuindo a queda de energia ao fato de que a pessoa não comeu nada no café da manhã, e aí quando ela almoçou, ela tem um pico glicêmico, e esse pico glicêmico é responsável pela queda. O Dr. Mike, ele fala, a resposta não é, de novo, tão simples assim. Existe uma queda, né, natural em alguns horários do dia que são responsáveis. Na verdade, o responsável por elas é o seu ritmo circadiano, né? Você tem variações, por exemplo, de cortisol, né, ao longo do dia e da noite, que são responsáveis por uma quedinha mesmo de desempenho, né? No Ayurveda, a gente fala da cronobiologia ayurvédica, né? A explicação que a gente dá para isso no Ayurveda, ela tem uma conexão com os doshas e fala exatamente, basicamente a mesma coisa, né? Que o teu, né, humor e o teu corpo, ele oscila ao longo do dia. E aí ele simplesmente faz essa pitada de sal aí de novo, né? Olha, a explicação dele pode estar correta, ela não está toda errada, mas ela leva a pessoa para uma conclusão muito complicada, né? Muito simplória, que o problema é o café da manhã, tomar ou não tomar, por exemplo, o café da manhã, quando o problema é muito mais complexo e deve ser observado de maneira mais individualizada. Acho que o vídeo já está chegando no final. Tem uma hora que ele pega, eu acho que pro finalzinho, depois de meio que analisar a fala do Gary Brecka, ele fala, olha, isso aí tudo que eu acabei de te mostrar é um monte de desinformação. É para deixar qualquer pessoa de cabelo em pé, e se você não estuda ciência de maneira apropriada, te deixar completamente confuso sem saber no que acreditar e o que seguir. Esse cara aí, ele não é um médico, ele não tem experiência clínica, mas você não precisa ser médico para você ser um bom empreendedor, um homem de negócios. Ele fala bem, ele tem um background, né, na indústria de seguro de vida que é bem único, ele tinha um trabalho predizendo, né, fazendo predições de tempo de morte, que é parte da indústria de seguro de saúde. Ele divide informações que são corretas. His website is well made. O website dele é bonitão, é bem feito. His product sounds super promising. Os produtos que ele vende são muito promissores. A genetic test that discovers what's holding you. Ele fala, né? Ele vende um teste genético que pode ajudar você a descobrir o que tá impedindo você de se sentir a sua melhor versão. Porra, uma promessa difícil de ignorar, né? Only $600? E o teste genético custa $600. Mas é isso, se tudo que tá separando você de se sentir melhor na vida é gastar $600, por que você não faria, né, o teste genético? And you'll get a customized supplement protocol. E aí você recebe junto com o teste genético um protocolo de suplementação, e quem vende os suplementos é o Gary Brecka. That you'll have to pay more for. Você paga But wait, mais. there's more. The superhuman E o Gary Brecka, ele vende um protocolo super-humano. Esse protocolo super-humano protocol. Just buy the 130 custa $133 mil. E aí ele vem com uma cama de raio ultravioleta, não sei muito bem o que são essas coisas, mas é um bando de coisa para você usar, para você fazer uma clínica na sua casa, basicamente, para você poder virar um super-humano. Essa é a promessa do cara. É complicado, né, gente? $3,000 superhero protocol bundle.
The most important part of the website for me on the bottom, in the midst of all that E aí ele fala, a parte mais importante do site dele pra mim é lá no finalzinho do site, quando ele faz um disclaimer. text, it states very E clearly. ele fala claramente, Testimonials shared are not intended to make claims that these products can be used to diagnose, ele fala, olha, os testemunhos, tudo que está escrito aqui no site não serve para te dizer que nada disso aqui pode curar, tratar, mitigar ou prevenir nenhuma doença. Ele tem que botar esse disclaimer porque, né, example highlights the pattern to look out for in the future, but here's 3 easy actionable ele precisa botar isso porque efetivamente ele faz, né? Ele fala que vai melhorar a sua saúde. E aí ele tem que fazer um disclaimer nos Estados Unidos assim, senão ele pode tomar um processo nas costas dele. E aí agora o Dr. Mike, ele termina o vídeo dele com ele fala, tem 3 passos que você deveria seguir para você saber que você pode navegar essas loucuras da internet de hoje em dia. steps. Number 1, approach celebrity advice and endorsements with skepticism. Primeiro, tenha um pouco de ceticismo em relação a pessoas famosas te dando conselhos ou pessoas famosas referindo você para outras pessoas. Be equally skeptical of gurus giving medical advice who don't have professional liability if something. Segundo, né, tenha ceticismo em relação a gurus da internet te dando conselhos de saúde quando eles não têm prática médica e eles não têm responsabilidade pelo que eles estão falando. Quer dizer, se a pessoa falar uma grande de uma besteira, ela não pode ser, por exemplo, processada, ela não pode perder a licença dela. Goes wrong. If I give the wrong advice, my license is on the line. E ele fala, se eu der, né, um conselho equivocado, a minha licença médica ela pode ser cassada. But what if there's no license to begin with? Mas e se você não tiver a licença, né? Então, como por exemplo, se o cara é um biólogo humano, ele não tem uma licença, ele não pode ser cassado. 2, be skeptical of medical advice from podcasts that sound too good to be true. Na verdade, a segunda dica é essa. Ele fala, fique cético ou cética se você ouvir conselhos, por exemplo, em podcasts ou vídeos do YouTube, que parecem muito bons para serem verdade. Extraordinary claims require extraordinary evidence. E ele fala, se você está defendendo alguma coisa extraordinária, uma cura extraordinária, isso deveria vir com evidências científicas extraordinárias também. And not to spoil it, but if there's extraordinary evidence, it's probably not a secret anymore. Ele fala, e olha, sem querer, né, deixar você chateado aqui, se tiverem evidências extraordinárias, isso não vai ser um segredo que só uma pessoa conhece. 3, there's very rarely advice that works for almost everybody. E aí, terceiro conselho que ele fala, né, volta pro básico, né, é muito raro você encontrar conselhos por aí que funcionam para todas as pessoas. Então, se uma pessoa melhorou de saúde usando, né, tal suplemento, não significa que esse suplemento vai servir para você. Ou o protocolo de super-humanos dele funciona para você também, porque a pessoa ricona ela foi lá e comprou. Deixa eu botar ele de volta aqui, que eu perdi esse finalzinho. Because they focused on sleeping well, avoiding bad habits like drugs and alcohol, maintaining social relationships, staying active, and eating a whole food diet. Então, assim, ele termina o vídeo basicamente falando, né, o que provavelmente faz a diferença na vida dessas pessoas não é o fato de que ela seguiu os protocolos super-humano ou tomou o suplemento boladão. O que faz a diferença na vida da pessoa é que a pessoa, vou me botar aqui de volta na tela, é que a pessoa ela se exercitou, a pessoa tem uma dieta que ele chamou de whole foods, né, uma dieta integral, sem alimentos ultraprocessados, por exemplo, que ela nutre relacionamentos sociais saudáveis. Basicamente o que eu ensino para vocês aqui com os 4 pilares da saúde. Beleza? Esse vídeo ficou mais longo do que eu imaginei que ele ia ficar, mas eu achei importante deixar isso aqui para você, caso você esteja na dúvida de como navegar esse mundo dos influenciadores de saúde de hoje em dia, eu acho que tem um manual bom aqui para você. Se você tiver interesse, né, de se aprofundar mais nesse tipo de conhecimento, eu tenho um curso gratuito para você dentro da nossa plataforma de cursos online que chama Univedas. E do dia 22 a 27 de setembro a gente vai ter uma semana inteira celebrando o Ayurveda, uma semana do Ayurveda, que eu vou entregar um monte de conteúdo totalmente gratuito para você, e-books, enfim, surpresinhas mais. Primeiro link da descrição aqui, você encontra, né, o link para você se inscrever na Semana do Ayurveda. Vai ter um curso gratuito rolando lá. Se você, né, assistir isso aqui depois do dia 27, você pode entrar lá que o curso já está te esperando.
Tá? Eu vou botar os vídeos desses influenciadores aqui também na descrição desse vídeo no YouTube, caso você, né, fale inglês e queira lá assistir. Um beijo pra você, esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje e a gente se vê de novo no próximo sábado. Até lá! 3, 2, 1.